E aqui, pessoal, trazendo uma opinião aqui, uma visão de alguém que trabalha com comunicação, que eu admiro muito, que é a Luísa Caires, jornalista de ciências lá da USP, tá? Tem uma visão extremamente sensata de avaliar muito cautelosamente os dados. É nossa professora no nosso curso de divulgação científica, para quem tem interesse, a gente tem um curso de divulgação científica, tá? Depois vocês podem me mandar aí que eu falo para vocês como é que vocês acessam esse curso. A Luísa Caires colocou no Twitter ontem um fio bem interessante que eu achei assim, extremamente sensato. Falei, concordo com isso. E ela resume muito o que está passando dentro de mim e o que eu acho que vai vir para os próximos dias aí para vocês, tá bom? Ainda penso bastante na pandemia. Enquanto vivemos essa feliz baixa, quero dividir duas informações. Número um, todos os especialistas com quem conversei nos últimos tempos afirmam que a Omicron não será a última variante de preocupação. Isso para mim também é claríssimo. Não será a última variante de preocupação. A gente está tendo muita transmissão e daqui a pouco surge uma nova variante, tá? A maior parte, número 2, a maior parte e também os que acompanham pelo mundo em minhas leituras acham que não haverá problemas maiores para a população vacinada. Concordo. Mesmo que surjam variantes de preocupação, como as pessoas já se mostraram assim bastante imunizadas por 3 doses de vacina, às vezes 4, vários contatos seriados com o vírus, não faz sentido imunológico você ter mais uma variante que vai gerar uma mega onda como foi a Delta, ou como foi a Gama no Brasil. A Delta no mundo, a Gama no Brasil. Não, assim, não faz muito sentido imunológico você ter tantos contatos com o organismo e ainda ser tão suscetível a ele. Então, o que acreditamos que seja uma nova variante extremamente transmissível, que talvez tenha uma letalidade parecida com a Omicron, e o problema dela vai ser a transmissibilidade elevada que vai pegar esses vulneráveis. Se tiver uma variante mais transmissível que a Omicron, que pega milhares e milhares de pessoas, você ainda vai ter morte. Você só não vai ter tanta morte porque as pessoas estão vacinadas e imunizadas pela doença. Tá? Então, é esse cenário que a gente está trabalhando, mesmo que surja variante de preocupação. Dito isso, ainda podem haver surtos, mesmo de Ômicron. Em nenhum momento estou afirmando que nosso problema com a Covid está 100% resolvido. Isso porque não só a Covid não vai sumir do ser humano, como ela já foi encontrada em animais. É um vírus que, infelizmente, infecta animais na natureza, vai sumir por algum tempo e vai voltar daqui a uns anos para causar uma nova pandemia. É esperado, tá? O vírus Ebola, por exemplo, ele é um vírus que ele é extremamente interessante de ser estudado porque ele causa surtos muito pontuais, específicos em países muito sujeitos a ter esse tipo de surto, com condições sanitárias e condições de informação científica muito baixas, que são países africanos, né? Ele surge, causa epidemia e depois desaparece. E aí vai para um hospedeiro na natureza que ninguém conhece. A gente não sabe ainda qual é o hospedeiro do Ebola na natureza. O coronavírus tem vários. Então ele pode circular em rato, pode circular em veado, pode circular em furões, pode circular em macacos, N animais, tá? Diversificar ali e de repente alguém tem um contato com um desses animais e reinicia um novo surto com o coronavírus, uma variante totalmente diferente do que circulou nesses anos aqui, e a gente possa ter uma nova pandemia. E assim, nossa, Lucas, então nunca vai acabar? Gente, a gente já vive esse cenário desde sempre, entendeu? O H1N1 foi assim. A gente tem contatos e surtos com spillovers, que são esses fenômenos de saltos de animais para humanos, desde os primórdios da humanidade. O sarampo foi um vírus que saltou de gado para ser humano, entendeu? E circula com a gente até hoje. Então a tendência dos vírus é conviver com o ser humano e a gente conviver com isso também. Então não é para ficar ansioso quanto a isso. Tem problemas muito maiores, tem lá o Putin lá causando a confusão na Ucrânia, não sei o quê. Então tem outros problemas para a gente se preocupar. A Covid é uma preocupação, mas não é para você se preocupar nesse nível de voltar assim, vai ter, nunca vai acabar. Vai acabar, porque a gente vai conviver com o vírus. E a gente já está normalizando a situação, tá bom? Não menos importante é seguir com a vacinação nos países mais pobres. Extremamente importante isso aqui, tá? Porque enquanto tiver país não vacinado, igual tem países africanos, estados brasileiros em que nem segunda dose atingiu 50%, é foda. Porque é lá que vão surgir variantes que entraram em contato com sistemas imunes pouco imunizados, que estão encontrando as melhores maneiras de escapar desse sistema imune, e pode ser os surtos de novas variantes de preocupação surjam nesses lugares, tá? Não queremos que a Covid passe a ser um problema de países e populações pobres, isso não é solução.
Então, se a gente deixar para lá e continuar vacinando com boosters, quarta, quinta, sexta, sétima dose, pessoas em países desenvolvidos e no Brasil também, que é um país que, apesar de não estar desenvolvido, mas é um país que tem um histórico de vacinação muito grande, sem preocupar com as regiões mais vulneráveis, a gente vai transformar a Covid numa doença negligenciada. E vocês querem saber um exemplo de doença negligenciada no mundo, que é um problemaço pra gente? Dengue. Dengue é extremamente negligenciado no mundo. Por mais que seja uma doença que no Brasil tem um aporte financeiro muito grande para combater, no mundo ninguém está nem aí para dengue. E com a questão das mudanças climáticas aumentando as faixas tropicais do planeta, cada vez mais a gente está vendo a Aedes aegypti subindo para os países. Se você pegar 20 anos atrás, não tinha caso de dengue na Flórida, nos Estados Unidos. Se pegar 20 anos atrás, não tinha caso de dengue na França. Hoje tem. Então é uma doença que está subindo. É uma doença negligenciada pelo mundo, que afeta países em desenvolvimento. Entendeu? Então, a gente vai transformar a Covid em algo assim, para daqui a pouco você ter uma nova variante surgida desse país, um viajante ir para um país e disparar uma nova pandemia. Então, é complicado, tá? Isso não é solução. Então, quando a gente olha aqui, pessoal, o que está acontecendo no mundo, por que a situação está começando a ficar um pouco ah, mais preocupante do que a gente esperava, né? A gente teve a BA2, a variante Ômicron BA2 lá na Europa, segurando essa queda. Então a queda não vai ser tão forte como a gente esperava que fosse. Essa queda, a gente esperava que a Ômicron fosse uma onda e caísse drasticamente. Surgiu uma nova variante, infelizmente, que diminuiria essa velocidade de queda. Então no mundo aqui, esses gráficos aqui são da OMS, tá? E o que a gente tem que observar, apesar dessa diminuição de velocidade de queda, é a velocidade de queda dos óbitos. Porque são os óbitos que, no final das contas, eles acabam dizendo se vai continuar tendo pandemia, se vai continuar tendo investimento para pesquisa em Covid. Se a Covid parar de matar, e como a Luísa falou, pegar só o pessoal mais pobre, países mais pobres, vai ter menos investimento, vai virar uma doença negligenciada. E aí a gente vai estar caminhando para um lugar perigoso. Então nós temos que avaliar esses óbitos que ainda estão muito altos, ainda são óbitos maiores do que o primeiro ano da pandemia. Tá? Então a Covid ainda não deixou de ser um problema. Ela é um problema sério que a gente vai ter que conviver. Então, respondendo a pergunta, é hora de voltar ao normal? É hora de entender que a gente está em transição para a normalidade. Então, para você que se preocupa, que vem se preocupando, que acompanha o nosso trabalho, que realmente quer se proteger, não quer ter sequelas indesejadas, desconhecidas e não quer fazer o experimento de ter Covid, olha, o que você vai fazer? Presta atenção, é o que eu vou fazer e é o que você pode fazer para se proteger. Lugar aberto, você pode voltar ao normal, você pode sair sem máscara, tranquilo, eu tenho feito isso muito, tem sido uma libertação, tá? Porque a gente saía sempre de máscara, no mínimo uma máscara cirúrgica, agora nós estamos mais tranquilos, mas é o seguinte, viu a pessoa lá longe, vai passar por você, bota sua máscara, então sai com a máscara na mão, e vai ser assim, legal, porque a gente precisa mostrar para as pessoas que a máscara não. Ela deixar de ser obrigatória não significa que a máscara está proibida. Significa que você pode usar máscara se você quiser se proteger. É recomendado usar máscara se tiver contato com alguém. Se for local fechado, se você for na padaria que for, use máscara, preferencialmente uma máscara PFF2, que hoje estão extremamente acessíveis. Se surgir novas doses de vacina, vacinem-se, tá? Porque vocês vão estar se protegendo com base no que a epidemiologia e a imunologia estão mostrando como as melhores práticas. Ninguém vai recomendar vacina se não for necessário. Se tiver uma quarta dose para você, é porque é preciso que todo mundo se vacine com ela, não é porque estão querendo dar uma vacina experimental na galera e testar se quarta dose vai ser para dar lucro para as empresas farmacêuticas. Mano, isso é papo de doido. Não é o certo, tá? O certo é você se vacinar com base na ciência, com base nos estudos, e o que os estudos mostram é que pode ser necessária uma quarta dose. Se surgir uma variante, vai ser necessário. Se a Omicron, a imunidade contra a Omicron diminuir, vai ser necessário. Então vamos acompanhar os dados aos poucos.